Você sabe por que tem muita gente multimilionária e que se sente frustrada? Porque elas ainda não entenderam que a vida não é sobre ter dinheiro, ter bens, ter posses. A vida, é claro, você pode ter tudo isso e você deve sim ir atrás de tudo isso. Mas você precisa entender que uma vida sem propósito, ela é uma vida vazia. E é por isso que tem muitos multimilionários se matando, se entregando aos vícios dessa vida, porque não tem um propósito bem definido. Você percebe que quando Deus, ele lá em Gênesis, capítulo de número 1, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele está dizendo assim, ó, eu sou um Deus de grandes propósitos, até porque Deus, ele criou tudo, né? Inclusive, quando ele nos criou, ele investiu, assim, acredito que a maior ficha que Deus investiu foi nós. Até porque nós temos domínio sobre todas as outras coisas. Então você percebe que o propósito de Deus, ele é algo fantástico, mas muitos de nós nos perdemos porque estamos tão ligados a conquistar, estamos tão ligados aos desafios da vida que cada vez mais os desafios crescem e a nossa capacidade de entender o nosso propósito diminui. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para você que vai impactar a sua vida. E o tema da nossa mensagem de hoje é: Deus usa o recurso que você tem para cumprir o seu propósito. Talvez hoje você tenha tido dificuldade de cumprir o seu propósito, até porque você não tem ferramentas, você não é um multimilionário, você não tem dinheiro, não se sente capaz, tem uma crença de incapacidade muito grande instalada dentro do seu drive mental, ou talvez as pessoas que estão próximas de você são pessoas que são as famosas âncoras, né? São pessoas que te puxam para baixo e você não consegue se desvencilhar dessas armadilhas, mas essa mensagem vai impactar o seu coração. Acredite, se você ficar comigo até o fim, lá no final dessa mensagem, você vai se libertar de tudo isso que você tem vivido, dessa prisão. Porque se até hoje, ó, pensa comigo, se até hoje, tudo que você fez te trouxe até aqui, a vida é assim, ó, os seus resultados estão totalmente linkados com aquilo que você mesmo plantou durante algum tempo. E será que o resultado que você tem hoje é satisfatório? Hoje, fazendo uma retrospectiva, se você pudesse voltar um tempo atrás, você mudaria alguma atitude ou você faria tudo de novo, tudo que você fez de novo? Então, isso é extremamente importante para você entender que as limitações estão naquilo que nós acreditamos, na crença que nós instalamos dentro de nós. E essa crença, ela vem por, são duas possibilidades. Ou por forte impacto emocional, talvez você teve um forte impacto emocional e isso te fez se sentir medroso. Por exemplo, eu tive uma quebra em 2000 e, salvo engano, 2019. Em 2019 eu tive uma quebra. Eu tinha 19 anos. Naquele tempo eu poderia muito bem parar de acreditar que um dia eu seria bem-sucedido empreendendo novamente, né? Mas isso não foi um limitador para mim, foi um combustível. É isso que você precisa entender. Quando você sofre um forte impacto emocional, talvez é isso que você precisava para que você pudesse agir novamente, agir mais uma vez, entendendo aonde você errou e o que você poderia fazer de melhor. E eu, depois dessa empresa, eu já tive algumas desilusões empresariais, mas não foi por esse motivo que eu desisti. Até hoje eu busco consolidar uma empresa. Eu estou com 34 anos. Aí você vai dizer, Wayne, então você está sendo controverso, porque se você está agindo e ainda as coisas não aconteceram, então você está sendo controverso. Entenda, cada pessoa tem o seu tempo, a sua jornada para ser cumprida, até chegar um momento que essa pessoa vai começar
a colher os frutos. Eu já tive uma empresa bem sucedida. Depois dessas, eu tive duas quebras. E na terceira, eu tive um empreendimento bem sucedido, que posteriormente, por conta do mercado, enfim, por algumas questões emocionais também, questões familiares, nós decidimos então fechar esse negócio. Agora, entenda, quando você acredita que aquele forte impacto emocional ele veio para te paralisar como uma forma de punição, isso com certeza vai ser uma crença que foi instalada dentro da sua mente, onde você acredita que foi verdadeiramente por isso e você não vai avançar. Então, a crença, como eu disse, ou ela é instalada por forte impacto emocional ou por repetição. A repetição é tudo aquilo que você ouve, sente de alguma pessoa, principalmente uma pessoa que é referência para você. Seus pais foram pessoas referências na sua infância, que através deles foi construído um mapa de crenças, crenças em relação à família, crenças em relação à sociedade, crenças em relação a dinheiro. Tudo isso foi instalado pelos seus pais ou pelas pessoas que te criaram. E muitas vezes, por não saberem também, por terem crenças limitantes, os nossos pais ou as pessoas a qual nós fomos criadas, elas também nos passaram essas limitações. E essas crenças, elas precisam ser desinstaladas para que você viva o seu propósito. Então vamos lá para o texto, ó. Êxodo, capítulo de número 4. Nós vamos falar sobre Moisés de novo, ó. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor Deus não te apareceu. E ele lhe disse, o Senhor: O que há em tua mão? E Moisés respondeu: Um cajado. E Deus disse: Lança-o na terra. E ele lançou na terra e se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão e toma pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse mais o Senhor Deus: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no peito, e quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa como a neve. E ele disse: Põe a tua mão no teu peito de novo. E ele novamente pôs a mão no teu peito. E quando tirou, eis que se tornara como carne. E acontecera que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Você percebe que quando Deus chamou Moisés aqui, a única coisa que Moisés tinha, e com certeza ele desmerecia isso, até porque era apenas um cajado, era justamente esse cajado. E foi justamente o que Deus perguntou para ele: o que você tem aí? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que ele é especialista em utilizar aquilo que você muitas vezes não dá muita importância. Foi assim com a viúva de Sarepta, quando Elias chega lá e ela está catando alguns gravetos para fazer ali um bolo, né? Com um pouquinho de farinha que ela tinha e com o azeite para dar para ela e para o seu filho. E seria ali a última refeição deles. Mas quando Elias chega, ele fala: faça um bolo para mim primeiro, traga para mim e depois você faz para você e para o seu filho. E é claro, houve ali uma multiplicação muito grande. E também foi assim quando aquela outra viúva, né, a famosa viúva de Eliseu, aonde o seu marido havia morrido, né, e ela então vai até Eliseu. E Eliseu pergunta para ela: o que tu tens em casa? Aí ela responde, né: Senhor, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Era só aquilo que Deus precisava, era só aquele recurso. E a Bíblia vai dizer, então, que Eliseu fala para ela: pega vasilhas, não poucas, pega muitas vasilhas.
porque o azeite não vai parar enquanto tiver vasilha. E ali houve mais uma vez o milagre da multiplicação. E ele disse: agora você vende esse azeite, paga a tua dívida e você e seus filhos vivem do resto. Então nosso Deus é especialista, meu irmão. Talvez você olha para você e você nasceu, né? Você nasceu com a capacidade de se desenvolver, de buscar melhorar. Tudo que você passou até hoje, entenda, é algo muito maior do que você tem colocado para si, do que você tem acreditado. Você tem acreditado que aquele abuso psicológico que você sofreu, ou um abuso físico que você tenha sofrido, ele aconteceu para te paralisar. Mas não, é através dessa situação que aconteceu com você, é que você vai transformar a vida de outras pessoas. Ou talvez a vergonha da quebra, assim como eu, quando quebrei, me senti envergonhado, né? As pessoas, elas, quando você está por cima, quando você tem a capacidade de compra, que você tem poder, que você tem bens, aonde você chega, você é muito bem respeitado. Mas só quem sofreu uma quebra entende verdadeiramente o que é a humilhação de uma quebra. Então talvez hoje você está pensando que é o fim. Mas não, hoje Deus está te chamando, tenta de novo, vai de novo, faz de novo, porque eu estou contigo. Entenda, busque mapear o que você errou e o que você pode melhorar para esse próximo empreendimento. Ou talvez você entende hoje que o seu pai e sua mãe te abandonou e você foi criado em algum lar de terceiros e isso te paralisou. Isso fez com que você acreditasse que você não era ninguém. Mas isso tem que acabar em você. A falta de amor, a falta de carinho, a falta de afeto, ela tem que parar em você. E você hoje precisa começar a amar mais os seus filhos, a amar mais o seu esposo. Tem tantos casamentos sendo destruídos porque essa falta de amor que você teve lá no passado tem te bloqueado de você se aproximar das pessoas que você ama. Porque você acredita que se você confiar o seu amor neles, e eles te abandonarem de alguma forma, você vai sentir novamente aquela sensação que você sentia quando você era criança. Mas Deus hoje quer renovar a sua vida. Deus hoje quer renovar o propósito dele na sua história. Isso não aconteceu para te paralisar, isso aconteceu para te trazer combustível. Sabe por quê? Hoje, presta atenção, hoje tem pessoas que estão sofrendo os mesmos desafios que você sofreu lá atrás e que estão precisando de uma mensagem da sua boca, através de você, das suas experiências. Como eu disse para você, quantas pessoas aqui, ó, com certeza vai me assistir que já quebraram e estão paralisadas. E através dessa mensagem aqui vai começar novamente a buscar um novo empreendimento, a buscar se aproximar mais de Deus, buscar um novo ciclo para a sua vida. Quantas pessoas hoje estão na CLT, e eu não tenho nada contra a CLT, tá? Tá tudo bem para mim se você acredita que trabalhar, aposentar e viver da sua aposentadoria é o melhor para a sua vida. Mas tem pessoas aqui que elas estão na CLT, mas é como se tivesse um leão adormecido. Elas estão ali porque desacreditaram que as coisas podem dar certo. Entenda que hoje Deus quer que você transforme a sua história. Deus quer que você, assim como quando Ele, várias e várias vezes Deus quis destruir a humanidade. E algumas vezes Ele destruiu Sodoma e Gomorra, por exemplo, ou Ele destruiu, mas Ele deu uma nova oportunidade, porque o Deus que nós servimos é o Deus da nova oportunidade, é o Deus que nos encontra quando nós estamos desacreditados. É quando nós estamos à beira do caminho, ali quando Jesus ele passava no caminho e ele via ali um coxo, um cego que clamava pelo seu nome, ele parava e ele transformava a vida daquela pessoa. E ele quer fazer isso com você hoje. Essa mensagem chegou em você, não foi por um acaso, é porque você está desacreditado da vida. E sabe quem tem
Sabe quem tem colhido os frutos desse desânimo? São as pessoas que você mais ama. Talvez sua esposa, talvez seus filhos. Sabe, nós devemos ter, a primeira coisa que nós devemos entender em Deus é que nós somos capazes de tudo aquilo que nós quisermos, desde que isso seja o propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus jamais vai te mostrar algo que Ele não possa te dar. Se Ele te mostrou é porque Ele pode te dar. Não quer dizer que Ele vai te dar. Ele quer dizer que Ele pode te dar se isso estiver linkado ao propósito de vida que Ele tem para a sua vida. Então, acredite, porque Deus quer mudar a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai querido, eu estou aqui nesse momento, Pai. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, Pai, mas eu sei que o Senhor é o Deus de grandes propósitos. A Bíblia inteira, Deus, nós vemos o propósito do Senhor sendo cumprido, Pai. E hoje tem pessoas que estão escutando essa mensagem, meu Deus, que estão desacreditadas por tudo aquilo que já passaram na vida, pelos percalços da vida, pelas situações adversas, Pai. Mas hoje eu quero declarar na vida de cada uma dessas pessoas a mudança de cenário, a mudança de rota. Pai, se for necessário criar uma nova rota, uma nova estratégia, Deus, que o Senhor possa estar ministrando hoje no coração dessas pessoas, para que elas venham estar acordando novamente para a vida, meu Pai, porque muitos, ó Deus, estão como defuntos vivos, ó Deus, porque acreditaram nas palavras das pessoas ruins, porque acreditaram, meu Deus, que a situação que ocorreu foi para a sua paralisação. Mas hoje eu estou aqui, Deus, declarando, ó Pai, que vai cair por terra toda seta de Satanás, todo laço do inimigo, e o propósito do Senhor será cumprido na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém.